Olha só, gente, estamos de volta. Eu dei uma olhada aqui nos comentários, né? A gente estava na entrevista com o Marcão e eu acabei não dando uma olhada aqui nas redes sociais, mas eu quero agradecer de novo. Além de você nos acompanhar ao vivo aqui pelo Canal 4 e também pelas nossas redes sociais, você tem a oportunidade de nos acompanhar pelo YouTube. E mais uma vez eu quero aqui agradecer, a gente está chegando a marcas realmente impressionantes. Nosso canal está aí prestes a chegar a 3 milhões de visualizações, gente. Isso é muito bacana, é uma resposta da nossa audiência para esse tipo de ferramenta que está sendo oferecida. Hoje você pode acompanhar toda a nossa programação ao vivo, com alta qualidade, sem perder nada, através do YouTube, né? Graciosamente, inclusive. Nem precisa mais ser assinante, não conta para ninguém não, mas não precisa nem ser assinante mais, né, da TV a cabo. Você pode nos assistir pelo YouTube ao vivo a qualquer momento. E a gente está recebendo muita gente de fora da cidade, gente de fora do país, que está aqui, né, conhecendo as nossas histórias, né, o cotidiano da cidade, que muitas vezes é a sua cidade natal, a sua cidade do coração, e você tem essa proximidade. Então não precisa ficar pedindo para os outros contar, não. Você pode mesmo se informar, saber sobre o que está acontecendo. A gente está recebendo aqui um monte de pessoas participando nesse sentido. E você que está aí nos acompanhando nas redes sociais, não se esqueça de participar, né? Estou com o facebook.com/Diário de Teresópolis aberto, que é a nossa grande família aqui de interatividade, e tem um monte de coisa bacana aí para você compartilhar, para você comentar. No final do programa, você sabe, eu e o Kleber vamos dar uma olhada nesse sarapatel de coruja que ele gosta de falar, né? Que é essa mistura danada aí desses assuntos e também dos fatos relevantes do nosso município. Gente, estou tendo o prazer de receber, né, uma das profissionais mais requisitadas aqui da região, né? Trabalha regionalmente numa das instituições mais importantes aí do interior do estado do Rio de Janeiro, sem dúvida nenhuma. Estou falando do Hospital São José, mas hoje vamos falar da rede como um todo, né? Que envolve uma série de unidades hospitalares extremamente importantes. E nós vamos falar de um assunto também muito importante, que envolve a segurança de quem precisa utilizar um ambiente hospitalar, de quem precisou estar dentro de um ambiente, né, precisou passar por uma cirurgia, uma internação, algo no sentido. A doutora Daniela Menezes, que está aqui do lado do Kleber, no estúdio, né, ela vai falar com a gente um pouco sobre a sepse. Quando me passaram essa pauta, né, meus amigos lá do Hospital São José, eu falei assim, sepse, deixa eu ver o que é isso, né? Vamos fazer uma pesquisa para saber. Jornalista não tem jeito, né? Vai lá no tio Google, o tio Google ajuda a gente. Na verdade, a assessoria me ajudou bastante. Mas, doutora Daniela, na verdade, a gente está falando de uma reação do corpo, né, a uma infecção, que é um assunto realmente muito importante. Eu queria que a senhora explicasse primeiro o que é, né, essa sepse e o trabalho que uma unidade hospitalar precisa ter, né, para esse enfrentamento. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia Anderson, bom dia Kleber. Bom, a sepse, então, é exatamente isso que você falou. Ela é uma resposta que o organismo dá, então são sinais e sintomas a uma infecção. Não é toda infecção que vira sepse, sim, mas pode virar, tem o potencial de. E são manifestações graves, né? Antigamente as pessoas chamavam sepse de septicemia ou infecção no sangue. Verdade. Algumas pessoas ainda conhecem como infecção generalizada. E aí o que acontece? Por exemplo, você pode ter uma infecção localizada no seu pulmão, que é, por exemplo, o local mais comum onde a gente tem uma sepse pulmonar. E essa infecção, ainda que ela esteja localizada no seu pulmão, ela pode gerar resposta em todo o seu organismo que podem trazer dano para o paciente e pode ter uma letalidade muito alta. Ou seja, esse índice de letalidade pode ser bastante alto, né? Sim. Essa expressão, infecção generalizada, né? A mídia geralmente utiliza, né? Que é uma menos técnica, mas um pouco mais fácil de ser entendida, né? Agora, a gente tem aí, ao longo dos anos, doutora, um trabalho muito grande das unidades hospitalares em termos de práticas, né, de controle, né, dos ambientes hospitalares, né, da própria limpeza, os produtos que são utilizados. Tudo isso também está envolvido, né, com essa questão, que é a chamada segurança, né, do paciente, do cliente. Eu sei que a congregação tem uma preocupação muito grande com essa área, né? E a senhora representa, inclusive, regionalmente, esse tipo de prática, né? Esse tipo de conduta. Hoje, as inovações tecnológicas, né, os estudos, estão caminhando realmente para essa prática de ter o controle do ambiente, de facilitar, né, de ter essa controle da sua idade mesmo, né, do ambiente?
Sim. Na verdade, a sepse ela é muito importante porque ela é muito prevalente. Então, são 27 milhões de pessoas no mundo com sepse por ano, né? Ela custa muito dinheiro. Então, aqui no Brasil, a gente gastou mais de 20 bilhões de reais. É a doença que mais custa dinheiro, tanto no setor público quanto privado. E ela é muito importante também porque ela mata muito, aquilo que a gente estava falando. E o que fazer para tentar reduzir essa letalidade? O que os hospitais podem fazer, né? Então, são basicamente, a chance de um paciente morrer depende de fatores do próprio paciente, então pacientes mais idosos, pacientes com câncer, imunodeprimidos, da virulência da bactéria, do germe, né? Tem bactérias que são mais agressivas ou não, mas tem uma parte que a gente pode agir. Tem uma parte que cabe a nós. E essa parte é justamente na rapidez da detecção e no tratamento. No conhecimento, né, do diagnóstico. O que a gente diz, né? A gente fala que em sepse, tempo é vida. É vida. Então, o que a gente está trabalhando, né, na rede e também no Hospital São José? Então, todo paciente que chega no pronto-socorro, ele é submetido a uma avaliação, né, uma avaliação muito simples, basicamente a avaliação de sinais vitais, não é nada invasivo. E a gente trabalha com um score, e dependendo do número da pontuação, a gente identifica se pode ser sepse. Há uma suspeita de sepse. Sim. Na suspeita de sepse, então, existem 6 medidas que a gente já aplica na primeira hora. E isso é fundamental para a gente reduzir essa letalidade para o paciente. Então, na suspeita de sepse. Porque aí você vai confirmar a sepse depois, quando vierem os resultados dos exames. Mas é fundamental que você seja rápido. Essa primeira abordagem, esse a gente fala que é a hora de ouro, né? Que é essa primeira hora quando você suspeita da infecção. E às vezes a pessoa acha que é só uma dor de garganta ou é só uma tosse, né? E às vezes pode ser sepse. Doutora, o quanto os hospitais estão preparados justamente para esses 6 passos? Sim. É um desafio. Né? É um desafio, não é um desafio no Brasil, é um desafio... Quando eu falo, não é da sua rede, Isso. eu falo no modo geral. É um desafio no mundo inteiro. Então, você tem iniciativas no mundo inteiro, né, de países, né, a Escócia é um bom exemplo para nós, de trabalhar, a gente chama de pacote de 6 medidas, o pacote de 1 hora. Então, é um desafio você conseguir fazer tudo, né? Porque tem que colher o sangue, tem que fazer o antibiótico, tem que fazer o soro, tem que avaliar a urina, uma série de medidas. E a única forma da gente chegar e atingir esse objetivo é pensando nisso, focando nisso e entendendo que a sepse é um assunto importante. A atividade do médico é fundamental, né? Sim, o médico tem que estar dentro dessas práticas e tem que ser uma coisa na sua anamnese, né? Tem que estar essa prática. Esses 6 passos tem que estar ali já bastante... É mais uma questão de conscientização da própria classe médica, né, doutor? Agora é difícil, porque a gente conhece uns médicos aí meio cabeça dura, né? Eu tenho um aqui, inclusive, que vai estar comigo amanhã, doutor Fred, que é lá do São José também, que esse é cabeça dura. Não, a gente costuma dizer que quem vê cara não vê sepse. Verdade. Quem vê cara não vê sepse. Então a gente às vezes acha assim, infecção generalizada, é aquele paciente que está muito ruinzinho, né? Ele está tô só com o meu coração batendo mais rápido, com um pouquinho mais de falta de ar, entendeu? Já então, tem os sinais ali. Isso, você tem que estar alerta, pensando naquilo para que você possa reconhecer. Então, para o pessoal em casa entender, a infecção hospitalar, ela não está ligada diretamente a isso. Então, o paciente ele já chega com essa questão e, então, vocês têm que ter essa velocidade e rapidez de identificar a sepse ou não, ok? Mas isso não está linkado à infecção hospitalar. Qualquer infecção pode evoluir para sepse. Qualquer uma. Seja uma infecção que você adquire em casa, no domicílio, ou uma infecção que você adquire em ambiente hospitalar. Não, porque eu tenho nesse momento a preocupação em que as pessoas entendam bem, porque se fala muito sobre a questão da infecção hospitalar e que elas confundam que então lá, por conta da infecção hospitalar, a sepse desenvolveu. E que não é isso. Pode acontecer de você já chegar com essa questão. Na verdade, na maior parte das vezes é o que acontece. Maior parte, né? Por isso que esse primeiro foco a gente está trabalhando no pronto atendimento. Certo, perfeito. E aí é importante que a gente diga também que às vezes é uma questão de nomenclatura, né? Como eu falei aqui, essa questão de infecção generalizada é um termo muito comum que a gente ouve aí na imprensa sendo falado
o tempo todo, mas não é uma visão técnica, né? E às vezes isso que o Kleber falou acaba sendo confundido mesmo, né, doutor? É importante a gente fazer essa diferença, né? Senão você coloca tudo num grande pacote de infecção hospitalar e que acaba sendo culpa do hospital, né, ali, às vezes, né? Então, o senso comum tem infelizmente, essa prática de acabar botando tudo no mesmo baú, né? Não é isenção de responsabilidade, não, é justamente deixar contrário, claro, né, que existe duas prestação questões. de informação e mesmo. como a senhora está dizendo, qualidade. A maior parte já chega com a questão. A questão da higiene de um hospital. Isso existe uma grande... Eu estou lhe perguntando isso justamente pela senhora ser uma especialista, né, em cuidar, né, em assegurar o paciente. A questão de produtos que são usados, a limpeza de um hospital, como é esse processo? É uma coisa que as pessoas têm muita curiosidade. A rotina da limpeza. A rotina né? da limpeza. Isso aí. Sim, tem toda uma normativa, né? Tem uma série de normas que regem isso, que regem todo esse processo, o processo de higienização de chão, de paredes, a cada 12 horas, dependendo, às vezes a cada 6 horas você precisa fazer uma desinfecção total. Então, dependendo assim, se é uma unidade intensiva, se é uma unidade aberta, tem todo um processo, todo um material, todo um treinamento de uma equipe de higienização, né? E todo também um trabalho com a equipe que cuida do paciente, a equipe da ponta, o fisioterapeuta, o enfermeiro, o técnico, o médico, né? Existem algumas medidas também no cuidado que a gente pode trabalhar para também para redução de infecção, né? A gente tem inclusive excelentes resultados no São José ligados a isso. Isso, né? Excelente. Agora, uma resultado. pergunta que eu queria fazer também para a senhora, doutora, é o seguinte: muitos desses males que hoje acabam sendo muito propagados estão relacionados diretamente à rotina de vida das pessoas, né? E a infecção não acredito que seja diferente, né? Hoje a gente tem um cidadão mais estressado e, por consequente, mais suscetível às infecções também, né? Ou seja, a gente fica somatizando tudo e acaba isso sendo, né, refletido no nosso organismo. A senhora acha também que esse modo de vida que a gente tem hoje, com uma alimentação não tão bacana, né, com cuidados sendo protelados o máximo possível, consultas rotineiras deixadas de lado, isso tudo tem contribuído para esse número grande, né, desse excesso, né, de diagnósticos nesse sentido? Olha, você tem uma prevalência alta da infecção, né, assim, já há algum tempo, né? Mesmo quando a gente não tinha talvez uma vida tão corrida. O que a gente tinha que talvez a gente não reconhecesse tanto. Mas não há dúvida de que se você tem uma alimentação ruim, se você tem um cuidado de saúde ruim, claro que o seu corpo fica fragilizado. É lógico, não tem a menor dúvida. Você tem toda a razão, Anderson. O sistema imunológico, ele com certeza é atingido. Ou seja, gente, desliga um pouco também, né? Dá uma relaxada, vamos cuidar um pouco do que a gente está comendo. O que a gente sempre fala aqui no nosso espaço de culinária, vamos abrir menos embalagem, vamos preparar mais, né? Cortar mais alimentos, né? Mais cortar do que abrir embalagens, isso vai mudar um pouco a nossa rotina de vida, eu tenho certeza absoluta. Anderson e doutor, eu acho assim, super bacana, e com você que está em casa, eu também não sabia que existia uma especialização como da doutora. E é interessante que você em casa escute isso, entendendo que existem pessoas, médicos, que se especializaram no cuidado dos pacientes, mas não aquele cuidado que você vê. É justamente aquele que você não vê. O cuidado que você não vê. Que você não vê, que são os bastidores. Legal. A doutora me disse que é obstetra, né? De formação e que se especializou exatamente nisso. Então, como eu não sei, você também não sabe aí em casa, então nós estamos nos entendendo e o quanto é importante a gente saber como as coisas funcionam. É lamentável que nesse momento não tem como eu deixar passar em branco a comparação com o nosso sistema público de saúde, porque absolutamente todo esse processo, a importância de tudo isso, obviamente é negligenciado ao extremo. Se eu fizer um score de 1 a 100, em 100. Né? Lamentavelmente, porque nós precisamos do especialista, nós precisamos de todo um sistema, nós precisamos, quando a senhora fala das pessoas de higiene, quanto eu gosto de dizer que os maiores profissionais dentro de algumas áreas, como da gastronomia, quanto da saúde, o pessoal da higienização. São aquelas pessoas que estão com uma vassoura na mão, estão com um balde na mão e a gente não tem ideia da importância deles. Então eu gosto muito de chamar a atenção sobre isso, o quanto uma estrutura hospitalar, todos são iguais.
a importância de cada um, né? Lamentavelmente, não todos os hospitais têm esse padrão, mas que bom que por aqui a gente está sendo bem cuidado. Agora, doutora, para a gente finalizar, como é que é ter esse tipo de trabalho que a gente viu que é minucioso, né? É um trabalho bastante dedicado, numa rede tão grande, né? Numa rede que atende a tantas pessoas como a da congregação? A Rede Santa Catarina começou, né, esse projeto, a gente chama de Colaborativa de Sepsi há 1 ano, agora em setembro completou 1 ano, é um trabalho que continua, não para nunca. Mas a gente é incrível porque a gente tem hospitais em 7 estados do Brasil. E é muito interessante o aprendizado que você tem e o desenvolvimento. Então, você olha no Hospital São José, toda uma equipe preparada para a identificação, preparada para o tratamento, preparada para as rápidas medidas. Então, isso é muito interessante, porque você começa a ver, né, os resultados para o paciente. Então, é isso que é o nosso objetivo, né? Cada vez cuidar melhor. O objetivo da nossa rede é acolher e cuidar com amor. É isso aí, né? Então, é isso a nossa missão. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de começar o programa, né? Jornal Diário na TV, oferecimento Hospital São José. É muito bom. É muito bom ter uma parceira como essa, né? Doutora, muito obrigado pela sua participação. Leve o nosso carinho lá, toda a equipe, que eu sei que é nota 1000. Sem dúvida. Tanto do hospital quanto do São José, quanto das outras unidades. E parabéns pelo trabalho. Obrigado pela sua participação, que espero que a senhora volte mais vezes, né? Eu também. Leva meu beijo, e eu sempre deixei muito claro que eu tenho 2 segmentos que eu sou apaixonado e sempre me dediquei, que é a educação e a saúde. Então, eu quando vejo aquelas pessoas ali dentro, é emocionante, porque eu sei, né, de tudo que está por detrás. Então, manda um beijo para o povo lá, tá bom? Mando sim, muito obrigada, Kleber, muito obrigada, Anderson, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigado, doutora. Bom, o Kleber vai continuar comigo aqui, você sabe, né? Ele não me abandona nas quintas-feiras. A gente vai para o intervalo comercial e quando voltarmos, gente, olha, abrir o programa falando, é com certeza um dos atrativos do nosso Natal aqui sempre, todos os anos. Fica todo mundo ansioso para fazer lá a sua selfie, na decoração de Natal da Riga. E é isso que a gente vai falar aqui, inclusive em primeira mão, né? Já vai ser inaugurada no fim de semana e você vai ter aqui em primeira mão um pouco das novidades dessa decoração maravilhosa que a Riga sempre oferece à cidade de Teresópolis nesse período natalino. Que já está chegando, né? A gente nem olhou para o relógio e já estamos chegando no Natal. E esse ano, inclusive, teremos um grande concurso de vitrines na cidade, né? Já tem gente falando que a Riga não pode participar, porque aí, né, não vai ser justo com os outros concorrentes, mas enfim, vamos falar sobre isso também. Vamos falar das novidades trazidas pela equipe. Tem muito trabalho de pesquisa, tem muito trabalho de viagem para buscar isso, aquilo. Você vai ver, é muito bacana. Eu espero que você goste também, assim como você gosta do resultado final. E a gente está aqui aberto à sua participação. Não se esqueça, entre nas redes sociais, porque no final do programa a gente volta a falar da sua participação, tá bom? Intervalo comercial rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta.